E aí, eu sou o Saor Lucena, apresentador do podcast da editora Vida Nova, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje nós vamos falar desse livro aqui, o lançamento Garotas Sábias em um Mundo Selvagem. Eu sei que muitos aqui já olharam para esse título e ficaram interessados, principalmente mulheres devem ficar interessadas num título como esse, mas alguns homens talvez pensem, poxa, então não é para mim esse livro? Olha, antes de você pensar sobre isso, ouça essa conversa, porque você vai perceber como os princípios que são abordados aqui valem tanto para homens quanto para mulheres e como também, mesmo que você não olhe só para os princípios, é útil para você como homem saber também como ser luz e aconselhar mulheres sábias na sua vida, seja sua filha, sua esposa, seja uma irmã, alguém que você conheça. Então isso aqui não é só para mulheres, tá? Deixa claro aqui, mas a gente vai mostrar durante a conversa. E você, mulher, que achou esse livro interessante, então ainda mais é para você, com toda certeza. Se você quer entender o que é ser uma mulher sábia ao invés de uma mulher rebelde, que é um contraste que vai ser muito feito aqui nesse livro, e se você quer entender como é que é possível se tornar uma mulher sábia, como é ser uma mulher sábia em questões específicas também da vida, você precisa ler esse livro, porque aqui você vai ver a Mary Kassian trazer 20 contrastes entre o que é ser uma mulher sábia e o que é ser uma mulher rebelde. Qual é a diferença entre essas duas mulheres no que diz respeito ao coração? No que diz respeito a hábitos, no que diz respeito a limites, a autenticidade, a disposição para aprender e tantas outras coisas, até mesmo questões relacionadas à roupa, atos sexuais e tudo mais. Se você quer entender mais sobre esse tipo de coisa, você precisa então adquirir esse livro e você deve aproveitar a conversa que nós teremos agora com uma mulher que tem se mostrado muito sábia para a glória de Deus, que é a Naná Castilho. Naná, seja muito bem-vinda ao podcast da Vida Nova. É um prazer ter você aqui pela primeira vez com a gente. Muito obrigada, Saur, pelo convite. Obrigada, Vida Nova, por esse convite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Maravilha, eu tenho certeza que vai ser uma conversa proveitosa e eu fico feliz de você ter aceitado esse tempo com a gente. E hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Garotas Sábias, mas antes da gente falar sobre o livro, falar sobre a autora, eu queria que você se apresentasse um pouco mais, né? É a sua primeira participação aqui com a gente no podcast, mas você já tem um ministério público aí e eu queria que você contasse mais pra gente como tem sido a sua vida, seu ministério, Claro. pra gente conhecer um pouco mais sobre você. Maravilha, com alegria. Bom, eu sou a Naná Castilho, meu nome de verdade é Ana Márcia, mas assim, praticamente ninguém me chama assim. Eu sempre brinco que é o nome de bronca, né? Porque se me chamou de Ana Márcia, ou não me conhece nada, ou eu tô em alguma fila, ou eu fiz alguma coisa muito errada. Então, Tá realmente, todo certo, mundo tá me certo. chama por Naná desde sempre. Eu sou casada com o Luiz Castilho e a gente tem 2 filhos, a Esther e o João, que estão agora aí na fase de pré-adolescência, adolescência, a Esther com 13, João com 11. Nós moramos aqui no interior de São Paulo, em Legal. São José dos Campos, somos da Igreja Batista Maranata e eu faço parte, sou criadora, professora, fundadora do Ministério Filipenses 4:8, que é um ministério que esse ano completa 15 anos, até eu estranho de falar, porque realmente é um tempo que passou muito rápido. 15 anos já e que o Filipenses Que 4:8 legal. existe com o objetivo de falar sobre vida cristã para mulheres de verdade. Eu sempre falo que esse é um dos distintivos. Mulheres reais que estejam vivendo dilemas que o nosso mundo nos impõe, mas que desejam, acima de tudo, viver de maneira sábia, já até puxando um pouquinho do gancho do livro, viver de maneira sábia, viver Isso aí. centrado na verdade, na palavra, no evangelho. Então, já estou aí há 15 anos fazendo isso, começou por meio de um blog, e eu conciliei com a maternidade das crianças pequenas, com a minha carreira profissional, que eu exerci academicamente Olha durante só. muitos anos. Eu sou enfermeira, dentro da enfermagem, desde muito cedo eu soube que eu queria a parte acadêmica, então, assim que eu me formei, eu já entrei para essa área de ensino, de pesquisa. Eu tenho mestrado em enfermagem pediátrica, fiz doutorado em ciências e fui avançando nessa área até entrar como docente na faculdade de enfermagem da Unicamp, em 2015, onde eu lecionei por 8 anos. Eu saí de lá em 2023 por conta das demandas do Filipenses 4:8, que realmente começaram a crescer bastante, de tal forma que uma escolha foi necessária para eu continuar
fazendo aquilo que Deus tinha me colocado nessa estação da vida para fazer. Então, em 2023, eu deixei a universidade e hoje eu sou exclusiva do cuidado da minha família e do cuidado do Filipenses 4:8, que existe no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Deezer, com podcasts, com séries de lives, clube de leitura, enfim, muitas coisas que, graças a Deus, a gente tem feito e construído desde então. Maravilha. Depois a gente tem que marcar uma outra conversa aqui do podcast para você dizer como é que concilia tudo isso com criação de Opa! filhos, com casa, porque é sempre uma luta, né? Será uma alegria, Sempre uma luta. Eu com tenho aqui os meus suor e dois lágrimas pequenos. e muita dependência de Deus. Amém, amém, amém. Muito bom. E, Naná, hoje a gente vai falar desse livro aqui, Garotas Sábias, que é da Mary Kassian. E o que eu queria é que você falasse um pouco sobre ela, porque inclusive você estava me contando, você teve um tempo agora com ela, né? Sim. Recentemente você esteve com a autora presencialmente. Então conta aí como foi essa experiência e nos fala um pouco mais sobre quem é a Mary. Um privilégio mesmo, um presente que o Senhor me deu esse ano. Eu não canso de falar isso. A Mary Kassian, ela tem um papel especial na minha vida. Eu fui uma grande, grande entusiasta quando eu vi que vocês estavam trazendo esse livro, que, se eu não me engano, é o primeiro dela, traduzido para o português, primeiro exclusivo dela, né, traduzido para o português. E eu Que conheci a legal. Mary por meio do YouTube, por meio do ministério Revive Our Hearts, que hoje já existe no Brasil como Aviva Nossos Corações. E durante uma fase muito específica da minha vida, com as crianças menores e uma demanda muito grande no trabalho, eu acho que foi 2016, 2017, nessa fase, que eu entrei em contato com o material do Revive Our Hearts e muitas palestras no YouTube da Mary, e eu comecei a assistir. E depois que você assiste uma, você não consegue mais não ficar procurando todo o resto que existe disponível dela, porque ela tem um jeito Sei de como é isso. falar e de apresentar a Bíblia com muita graça, com muita profundidade e com muita clareza bíblica, sabe? Então, sempre foi para mim um privilégio poder escutá-la no YouTube. E quando ela veio para o Brasil, foi uma alegria ainda maior poder ser a tradutora dela no Brasil. Ela esteve em 3 lugares diferentes. Ela esteve em Santos, ela esteve em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, esteve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E porque eu ia traduzi-la na primeira parada, o Aviva Nossos Corações acabou me chamando para fazer a tradução dela durante toda a estada dela no Brasil. E foi um verdadeiro privilégio. Dentre tantas coisas que tornaram isso tão especial, foi de poder ver que aquela mulher que tanto influenciou minha vida por meio das suas palestras no YouTube, por meio das coisas que ela escrevia e eu consumia em inglês, era exatamente aquela que estava interagindo comigo ao vivo. Essa coerência, essa autenticidade, que a gente inclusive vai falar um pouquinho sobre a mulher sábia hoje, foi um privilégio, um presente de Deus poder ver isso ao vivo na vida dela. E fora que ela é muito engraçada, ela é muito despojada, enfim, eu gosto demais dela. Ela é canadense, tem 3 filhos adultos, é casada com o Brent, eles moram em Edmonton, no Canadá, e assim, se tornou uma amiga querida, assim, foi sem dúvida um privilégio. E eu inclusive comentei com ela depois que ela voltou para o Canadá. Eu falei para ela, olha, no final de abril eu vou fazer me convidaram para fazer um podcast do seu livro. Aí ela ficou super feliz, ela falou assim: além de tudo, você já é minha voz brasileira, então poder falar do livro vai ser legal. Então, assim, Deus orquestrou as Que coisas, bom. assim, de muitas formas que tornam isso Tudo realmente casou, né? um privilégio. Com certeza, que bom. Tudo foi se casando aí, né? Foi Tudo. se juntando certinho. É. Muito bom. E essa questão da autenticidade, aquela pessoa que você admira à distância, ser realmente quem você imaginava quando está perto, é algo muito bonito e algo muito importante. Muito. Até porque nessa época que nós vivemos de internet, de mídias, a gente sabe quantas pessoas às vezes se mostram sábias nas redes sociais, mas presencialmente não. E aqui a gente vê não só uma pessoa que escreveu sobre a importância de ser sábio, mas também busca ser no dia a dia, não Exato. só no que divulga, no que escreve, né? Uhum. Então, que benção. Então, vamos inclusive pegar agora para falar do título do livro, que eu Sim. acho bem interessante, né? Garotas Sábias em um Mundo Selvagem, né? Então, esse contraste tem muito a ver do que a gente vai ver ao longo do livro, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas eu queria que você explicasse mais sobre o que é que esse livro como um todo busca abordar.
Porque o título é bonito, ele já nos dá uma ideia, mas eu acho que dá para ser mais específico. Sim. Bom, antes de eu falar do título, como você falou que o título era bonito, eu quero falar que essa capa ficou sensacional. Todo o meu Ah, amor sim. à pessoa que fez esse projeto de capa. Ele é lindo, o livro ficou lindo, e eu vou até aproveitar Aham. aqui, porque agora vocês já Sim. sabem que eu sou amiga dela, ela também achou que o livro ficou Olha lindo em aí, então tá português. Não, aprovado. tá, olha, pode falar pro É capista isso ficar se aí. achando, porque ficou ótimo. Muito bom. Bom, esse Muito livro, bom. ele vai falar, basicamente, a proposta desse livro é falar sobre 2 tipos bem diferentes de mulheres: a mulher sábia e a mulher Aham. rebelde. E é muito interessante porque a forma como ela conduz e apresenta isso ao longo do livro é uma forma nova, é uma forma diferente, é um prisma não centrado especificamente em papéis, que é como a gente normalmente discute feminilidade. Lógico, a gente traz bons livros sobre feminilidade vão fincar o fato de que a nossa identidade está em Cristo, mas depois, muitas vezes, eles vão explorar a feminilidade em termos de papéis. E eles são importantes, sem dúvida nenhuma, mas já existe material sobre isso. Nós já temos bastante material que fala sobre isso. Mas o que ela vai trazer aqui é a feminilidade a partir de uma outra perspectiva. Não, então, como eu disse, centrada em papéis, mas centrada em quem a mulher deve ser. E o Albert Moller, que é um dos que fez o endosso do livro na versão original, ele fala, inclusive, que ela apresenta um modelo que é contra-revolucionário. Porque tudo aquilo que a gente vai ver no perfil da mulher rebelde é o que a nossa cultura e o nosso mundo hoje trata como algo normal, como a regra, como quem você deve ser para ser uma mulher de verdade. E o que ela apresenta à luz da Bíblia vai ser o outro extremo. E ela vai usar versículos de Provérbios, em especial os capítulos 5 e 7, para traçar para nós 20 características, 20 características contrastantes da mulher sábia e da mulher rebelde. Então, é assim, basicamente, essa é a ideia geral do livro. Excelente. Agora, o título também tem uma peculiaridade que eu quero lhe fazer uma pergunta, que é, aqui a gente vê garotas sábias. E às vezes esse termo escolhido aqui, garotas, pode dar a impressão de que então o livro é somente para mulheres mais novas. Mas é isso mesmo? Ou ele se adequa também a uma mulher mais velha, alguém que talvez já seja casada, mãe, enfim? Sabe que quando eu recebi esse livro em casa, eu postei nos stories, né, falando que eu estava muito animada, que o livro tinha chegado e tal. E assim, as 5 primeiras perguntas que chegaram no direct era: é só para adolescente? É para qual idade? Qual idade pode ler, né? E é muito interessante, Aham. porque o título em inglês ele também fala de girls, né? Mas em todo momento Sim, é sim. importante deixar claro que esse livro, de verdade, ele é para todas as idades. Para todas as idades, sem dúvida nenhuma. Mulheres jovens, adolescentes, jovens adultas, elas podem se beneficiar bastante desse livro, sem dúvida nenhuma, porque em muitos aspectos ele Uhum. pode servir como um livro preventivo. Mas isso não significa de Uhum. forma nenhuma que mulheres mais maduras na fé, ou em idade, ou em momentos diferentes da vida, não vão se beneficiar dele. Olha, as Sim, sim. adolescentes vão se beneficiar, adolescentes lendo com as suas mães podem realmente criar umas oportunidades muito boas de conversa, de relacionamento e de crescimento para as duas. Seja você alguém que vai ler isso sozinha, seja você alguém que vai ler em grupo. A própria Mary fala que o livro pode ser lido por mulheres de todas as idades e em qualquer momento da jornada cristã. Inclusive, no livro e ao vivo Uhum. também, eu ouvi ela falando sobre esse livro. Ela disse que ela fez uma palestra sobre ele uma vez. Ela foi então apresentar o perfil, né, traçar o perfil da mulher rebelde, da garota rebelde. E ela disse que logo depois do final dessa palestra, uma senhora na casa dos seus 70 mais chegou para ela e falou: eu Olha. vim aqui assistir sua palestra para comprar o livro para minha neta. E lá pelas tantas na palestra eu percebi que a mulher rebelde sou eu. Né? Então foi muito interessante, Olha, que muito coisa. interessante. E eu lendo Aham. esse livro em vários momentos, eu escutei a história primeiro e depois eu fui ler o livro. À medida que eu lia o livro, eu falava exatamente isso. A gente precisa ouvir Sim, as coisas que estão aqui em qualquer momento da vida. Então, destruam essa que ideia de que bom. esse livro é só para garotas no sentido de jovens, né? Ele é para mulheres de uma maneira Aham. muito ampla mesmo. Comprovado.
Excelente, excelente. Isso é importante da gente destacar logo no início, porque talvez algumas pessoas até pensem, talvez eu não precise assistir esse podcast ou adquirir esse livro, porque é para adolescentes, enfim. Mas não, realmente é para todas as mulheres, até porque está se baseando na palavra em Provérbios, que é um livro inspirado pelo Espírito Santo para dar sabedoria para mulheres de todas as idades, né? Para pessoas de todas as idades, mas aqui no caso ela vai destacar para mulheres de todas as idades. Então, muito bom esse ponto inicial aqui. Agora, como você já destacou, todo livro vai caminhar nesse contraste entre a mulher sábia e a mulher rebelde. Como é que a gente pode ver de maneira mais geral, antes de a gente descer aos detalhes, a diferença entre ser uma garota sábia e ser uma garota rebelde? Bom, ela começa o livro já estabelecendo uma coisa que essa senhora que eu acabei de comentar, né, desse exemplo, mostrou muito bem. Assim, ser rebelde tem muito pouco a ver com um modelinho estereotipado que com certeza entrou na cabeça de todo mundo que acabou de ouvir essa expressão. Garota rebelde, mulher rebelde, Não é uma alguém vem na sua mulher, não é uma cabeça. garota. Alguém vem na sua Não é uma cabeça. garota com calça É. rasgada, aquela coisa assim meio de rock, né? Que é geralmente Exatamente. alguma coisa Uma assim que se vê, certa né? cor de cabelo, bradando uma certa frase, com Aham, alguma bandeira, alguma coisa específica veio na sua cabeça, né. E ela vai mostrar pra gente de aham, saída que o ser rebelde, de acordo com a Bíblia, tem pouco a ver, pode estar relacionado, sem dúvida nenhuma, mas tem pouco a ver com esse modelinho que a gente cria na nossa cabeça, né. Hoje esse tipo de vestimenta, essa cor de cabelo, um tipo de roupa, um tipo de conduta. Há décadas atrás era outro, era outro modelinho e assim por diante, né. Então ela vai deixar muito claro que, embora aparência, conduta sexual, palavreado e tantas outras coisas sejam, sem dúvida, aspectos que apontam para a rebeldia numa mulher, a Bíblia ensina que vai muito além disso. A Bíblia ensina que tem muito mais coisa, e a maioria dessas coisas não são sequer observáveis à primeira vista. E ela também vai mostrar que o comportamento ele não se restringe à mulher solteira, mulher casada ou mulher separada, muito menos à idade, como a gente também viu no exemplo da senhora, né. Mas as mulheres podem ser rebeldes em qualquer ponto da vida. E inclusive a Bíblia aponta que existe algo de rebelde em todos nós, em todas nós, né. Mas então vamos lá, para responder sua pergunta, a diferença fundamental é que a mulher sábia, ela ouve a voz da sabedoria. E Provérbios, a gente vê que Cristo é a sabedoria e a gente vê que a palavra de Deus é a sabedoria. Então, a mulher sábia é aquela que ouve as palavras de sabedoria bíblica para que aquilo que está nela dite quem ela é e como ela deve ser. A mulher sábia é aquela que entende, como a própria Mary coloca, né, que a sabedoria é melhor do que joias e de tudo que é desejável nada se compara a ela. Provérbios 8, desculpa. Provérbios 8, versículo 11. Se há um contraste, e a mulher sábia então é essa, a mulher rebelde é aquela que se opõe a tudo isso. A mulher rebelde é aquela que rejeita a instrução do Senhor. A mulher rebelde é aquela que se opõe à instrução e conselho do Senhor. Ela não reflete sobre o caminho da vida. Quem é o caminho da vida? A gente vê na palavra, Jesus. Ela ignora o que a Bíblia diz e ela quer fazer as coisas do seu próprio jeito. Essa é a diferença fundamental. excelente. Ou seja, antes de ser qualquer tipo de rebeldia contra os pais, contra um sistema, contra a sociedade, é uma rebeldia contra Deus, é uma Exato. rebeldia contra as palavras do Senhor, e a sabedoria também, antes de ser uma sabedoria diante de um grupo, que às vezes pode até ser meramente religioso, é uma sabedoria real, bíblica, baseada na palavra de Deus, né? Muito bom a Exato. gente ver isso aqui para a gente seguir nossa conversa. Uhum. Agora, quando a gente fala dessa rebeldia, eu achei interessante que logo no começo, quando você já estava descrevendo e apresentando todo, você falou: olha, o ser a mulher rebelde tem muito a ver com tudo aquilo que a nossa sociedade tenta ensinar a ser louvável de uma mulher ser. Uhum. Então, a minha pergunta para você é: como assim? Como assim a nossa sociedade então está querendo criar mulheres rebeldes e como é que essa cultura que nos cerca influencia negativamente o entendimento de quem uma mulher deve ser?
Desde o princípio, a artimanha é a mesma, né? Mudam-se as roupagens, mas a artimanha é a mesma. A cultura, o inimigo, o nosso coração conta mentiras. Conta mentiras. A maioria delas, mentiras muito bem disfarçadas. Mas são o que são. Uhum, Mentiras. Mulheres uhum, rebeldes deliberadamente fecham os olhos para a verdade do Senhor e escolhem mentiras, acreditar em mentiras, que logicamente elas não sabem que estão sendo uhum, enganadas, né? Mas são mentiras que o mundo conta. E como que a gente deixa de discernir o que é verdade? Quando a Bíblia está fechada, ou ela minimamente não está uhum, sendo vista como ela deve ser vista, então ela se torna fonte de algo que é não verdadeiro em todas as eras, mas algo questionável. Então, uma sim. cultura de Bíblia fechada, que tirou os olhos do alto e colocou os olhos no próprio umbigo, a partir daí, a influência que vem de quem a mulher deve ser e como ela deve se comportar, ela não tem como seguir o caminho da sabedoria. E esse tem sido o padrão do Uhum, inimigo de nos enganar desde Gênesis 3, desde o jardim. A cultura desconsidera Deus e nos aponta que os conselhos do mundo são melhores. Então, a gente vê a serpente, o que ela falou? Falou, foi assim mesmo que Deus disse? Acho que não foi bem assim. Quer dizer, já tenta dar uma distorcida no que realmente diz a palavra de Deus. E apontar que, olha, se ele fosse tão bom assim, eu acho que, né, talvez você não vivesse com restrições. Alguma coisa nessa linha. Além disso, a cultura te manda olhar para onde em busca de resposta? Para dentro de você. E que está em você a solução, que está em você o caminho, que está em você a sua verdade para a sua vida. Sendo que a Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a cultura cria esse contraste. A cultura ela está alinhada com os valores da rebeldia nessa definição de rebeldia que a gente vê no livro. A cultura muda, mas Deus não muda. E porque a Bíblia é imutável, a cultura vai dizer que ela é ultrapassada, que a Bíblia é ultrapassada. Mas enquanto a cultura vai mudando sem parar, seguir a cultura não tem necessariamente tornado as mulheres melhores. E isso deve fazer a gente parar e questionar. Se não é possível. Mas é porque tudo é engano. Tudo é mentira. Todas as novas modas e coisas que a sociedade, a cultura vai impor, que a mulher tem que ser, fazer, etc., por que elas não tornam as mulheres melhores? Porque elas são mentiras muito bem disfarçadas. Olhar para dentro de si, procurar a sua verdade, o seu caminho, a sua história, não vai te fazer ser quem Deus te criou para ser. Então, é nesse sentido que a gente vai, sem perceber, seguindo cada nova modinha, cada nova coisa e se afastando do real propósito para o qual Deus nos criou. Seguir o coração, então, não é o padrão bíblico aí, né? É o padrão da De cultura, jeito mas é um nenhum. padrão É, enganoso. exatamente, Uhum, é exatamente. verdade. Agora, algumas pessoas podem estar nos ouvindo e, de novo, tanto pessoas mais velhas, mas principalmente talvez as mais novas, né? Que acabam vivendo mais cercadas dessa influência formativa, né? Porque ainda estão ali nos anos formativos e tudo mais. Uhum, E elas podem estar cercadas com essa pressão social, sem desses dúvida. modismos, dessas experiências culturais, de amigas, de amigos, de até mesmo familiares ou, enfim, trabalho, o que for. De que, olha, para você estar aqui entre nós, você tem que ser assim. Uhum. Você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que ser assim. Como, então, nós podemos aconselhar essas mulheres, sejam elas mais novas ou mais velhas, a lidarem com a pressão social, com tudo isso e permanecerem sábias ao invés de rebeldes? Sabe que uma das coisas que eu penso muito a esse respeito é que uma das primeiras coisas que são importantes para que a gente não ceda a essa pressão que existe, é real e não é nova, é consciência. Consciência de que existe mesmo, existe. Hoje de um jeito, amanhã vai ser de outro. Como a gente já falou e já viu aqui, a rebeldia, a cultura, ela muda de cara o tempo todo, mas a essência dela não. Bíblia fechada, Uhum, engano, olhe para você mesmo, busque, né, tudo dentro de você. Cada um sim. dos 20 pontos de contraste desse livro é impressionante.
o quanto parece que cada um deles, que vieram de Provérbios, parece que foi escrito ontem. Parece que está trazendo para nós exemplos da nossa realidade hoje. Eles são atuais e eles vêm da Uhum. palavra. Eles revelam a tendência de um coração que não busca o Senhor. E o que isso mostra para nós? Isso deve dar, Uhum. por que eu falo de consciência? Eu acho que tem que dar consciência para a gente de que sempre foi assim, desde a queda sempre foi assim e sempre vai ser assim. O mundo jaz no maligno. A gente precisa ter essa Sim. consciência muito clara diariamente, por quê? Para que a gente não fique assustada, para que a gente não fique Sim, surpresa sim. e para que a gente não espane, não consigo pensar numa palavra melhor, para que a gente não Sim, sim, espane sim, sim. diante do fato de que no mundo ninguém vai pensar como você. Não vai, não vai. E assim, Aham. por que eu acho consciência importante? Se você está numa praia e você vê que tem uma onda, se você tá ali, né, querendo se divertir um pouquinho, e você vê a onda, você se prepara para ela, certo? Você se prepara, Sim. seja como for. Talvez você seja desse time, talvez você seja do time que se joga, talvez seja do time que vai pegar o jacaré, mas você viu a onda, você se precaveu. Quando que as maiores gafes Sim. marítimas na praia acontecem? Quando você não viu a onda. Aí sim, aí é vexame, Aham. aí você roda, porque você não estava consciente de que ela viria. Então, assim, saiba, vai ser Aham. assim. Vai ser assim. Então, ter essa consciência é importante. E eu me lembro que na minha adolescência isso foi muito importante. Ainda é, mas é que foi lá que eu aprendi. Sabe assim, não espere diferente. Não espere que todo mundo vai aplaudir as escolhas que você vai fazer em termos de limite de pureza sexual, em termos do palavreado, da sua ética profissional. O mundo jaz no maligno. Tenha essa consciência e enfrente com coragem. Com coragem mesmo, sabe? 1 Pedro 5, 9 e 10 fala, é um dos meus versículos favoritos, inclusive para esse contexto. Pedro está falando para a gente: resista às tentações, resista às investidas do inimigo, sabendo que irmãos que você tem por todo mundo estão passando pelo mesmo sofrimento, pelas mesmas aflições, pela mesma tentação e pressão social de se manter santa e pura em uma cultura que clama pelo contrário. É mentira forte do inimigo você pensar que é só com você, que é só com você, que é só na nossa era, que é só é só depois das redes sociais. Não é! Mudou de cara, mas sempre foi assim. Sempre vai ser a contramão do mundo. E além disso, se eu puder falar mais duas coisas, depois quando eu estava mais ou menos entendendo como que eu queria ver, são mais duas palavrinhas aqui. Eu preciso ter consciência, certo? Falei da consciência, falei do resistir com coragem. E eu acho que a gente pode falar de outras duas palavras também, que é cooperação e conhecimento. Acabou sendo 4 com Cs aí, mas foi totalmente sem querer. Cooperação, porque não Excelente. caminha sozinha. Não caminha sozinha. A pressão é Aham. real, você já entendeu o que é. Você já entendeu que você precisa ser corajosa. Não vá sozinha. Vá em grupo. Vá em grupo. Uhum. Quem são as suas Uhum. amigas? Quem são as amizades? Quem são as mulheres que você já entendeu que estão passando pelos mesmos sofrimentos? Estejam juntas, caminhem juntas. A quem você está dando Uhum. ouvido? Uhum. As amizades que querem te levar para o engano ou para as amizades que te aproximam de Jesus? Ah, mas as que aproximam a gente de Sim. Jesus, às vezes elas não são tão legais. É outra visão, isso daria um outro podcast para a gente falar sobre amizade. Quem Exato. são as nossas verdadeiras amizades? Nós somos chamadas a sermos cooperadoras umas das outras, para que a gente não caminhe sozinha e a gente ande em direção à sabedoria junto. Quando a gente está junto é mais difícil de cair. E por último, conhecimento. Para a gente não ser enganado pela mentira, a gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa conhecer a verdade. Uhum. Então, acho que são 4 coisas importantes. É uma realidade, a pressão social existe, não é novidade, sempre vai existir. Enfrente com coragem, vá em grupo e revista-se da verdade, para você conseguir ir para a batalha preparada. Perfeito. Essa questão, principalmente o último gancho que você usou do conhecimento, ele é muito fundamental porque nos lembra, né, a Deus mesmo falando, meu povo perece pelo quê? Por falta de conhecimento. Qual é uma das principais distinções entre alguém sábio e alguém tolo? O que poderia se enquadrar como rebelde? É alguém que não tem o conhecimento para agir de forma sábia, né? Então a palavra do Senhor como a fonte do conhecimento deve nos guiar. Eu acho que uma outra coisa também, até queria ver teus pensamentos a respeito disso, é sobre a questão do pertencimento. Porque eu acho que tudo isso aí, toda essa caminhada, tem a ver com pertencimento. O ser humano, ele tem a necessidade de pertencer a algo. Nós somos criados assim porque nós somos criados para pertencer a algo.
Só que a criatura adorou a criatura ao invés do Criador. Exato. E aí fica se buscando, né, o pertencimento em meio à sociedade, em meio às amizades ali que muitas vezes não são as adequadas. E eu acho muito importante isso que você destacou, do não vá sozinha. Busque pertencer, mas pertencer da maneira correta. E eu até enfatizaria, né, acima de tudo, que você busque o pertencimento mais importante de todos, que é o pertencimento ao Senhor, né? Sem É o dúvida nenhuma. pertencer ao Senhor, estar no Senhor, independente de se para isso às vezes lhe custar o pertencer a todo o restante, né? É como Jesus disse, né? Quem ama pai, mãe, quem ama qualquer outra pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. O pertencer a Deus é o mais importante, né? O que é que Uhum. você acha sobre isso? É exatamente isso. A questão é que muitas vezes é o que você bem colocou, nós fomos criados para pertencer a alguém, para ser imagem e semelhança de Deus, para trazer glória para Ele, mas por causa da queda isso tudo ficou uma bagunça, ficou turvo na nossa cabeça. A gente sabe, a gente tem essa coisa de adorar alguém, mas a gente não sabe nem adorar mais como convém, a gente começa a adorar a criatura e acha que é nela de pertencer a um grupo, de pertencer a um tipo de ideal em comum, de pertencer a uma panelinha, de pertencer a uma qualquer coisa criada, que isso vai trazer para nós essa sensação de pertencimento que só é satisfeita quando nós estamos nele. Então, o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, vem de nós conhecermos quem Ele é e de entender que, sendo dele, o que mais a gente precisa? Sabe, todos os nossos anseios por pertencimento, por qualquer outra coisa, estão plenamente satisfeitos nele. E quando eu tenho consciência disso, eu lido com mais consciência e coragem com essa pressão social que vai mostrar para nós que, olha, vocês são tudo doido, não é mais assim, nossa, para que santinha desse jeito? Não, maluca, os tempos mudaram, você está deixando o melhor da vida para trás. Quer dizer, esse tipo de coisa que muitas vezes mostra uma coisa meio excludente em relação a quem escolhe o caminho da sabedoria, não deveria nos abalar, porque nós já fomos perfeitamente incluídas e pertencemos ao lugar e a quem nós somos criadas para pertencer, né. Então, eu acho que é mais um fator que se soma à questão da gente segurar a pressão social, que existe e que é ruim, né. O livro, uma das coisas que é muito interessante desse livro ser lido pelas mais jovens também é esse. A gente sabe que a adolescência, os anos iniciais da juventude, eles podem trazer muita pressão nesse sentido de que: "Puxa, mas todo mundo está fazendo diferente". E a gente sabe que às vezes esse todo mundo é até dentro da igreja, né. Mas, quando você entende esse contraste e vê que, olha, aqui está a verdade, resista, persista, acha as que estão junto com você nessa e caminhe junto, isso dá um outro sentido para a caminhada mesmo, né. Com certeza, com certeza. É entender o seu propósito e o que é que realmente vai lhe satisfazer, né? Exato. E como você falou, essa questão aí da pressão é muito fácil de você ver realmente na adolescência, mas também a gente consegue ver nas fases mais avançadas da vida, né? A questão, qualquer conversa, se você tem conversas ali com alguma outra mulher, você vai perceber que existe alguma pressão do tipo, olha, como assim você talvez, sei lá, você que faz a comida da sua casa, por que seu marido não faz? É, Ou é. você está querendo trabalhar de tal jeito ou não é daquele jeito, enfim, tudo tem a pressão. Então a gente precisa realmente buscar entender o que é que nós podemos fazer para viver da maneira correta para o Senhor, independente do que seja meramente cultural, né? E a gente vai descer aos detalhes, né? Porque a Mary vai falar de 20 pontos de contrastes aqui que eu queria destacar com você. Mas antes disso, eu gostaria de continuar com uma última pergunta, estabelecendo o fundamento do que nós vamos falar, que é como, qual é aquilo que vai nos capacitar a sermos sábios, né? As mulheres a serem sábias, vai capacitar as mulheres a serem transformadas de rebeldes em sábias, para que tudo que a gente vai falar aqui não seja um peso que a gente está jogando nas costas, mas olha, é um direcionamento que você vai ter condições de seguir. Então, onde é que está essa força para que as mulheres sejam sábias e não rebeldes? É só e única e exclusivamente por ele, porque qualquer outra tentativa que a gente fizer
de conquistar as coisas em direção aos desdobramentos de uma vida sábia, mas na força do nosso braço, nos nossos próprios esforços, é a pontinha do iceberg só, né? Você é o comportamento observável, mas que ele não tem uma base forte, ele é moralista, por assim dizer, né? Então, voltando para aquilo que a gente estava falando até quando você falou sobre pertencimento, é Deus, é tudo sobre ele, porque Deus cria homem e mulher. Ele cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Cria homens e mulheres totalmente iguais em valor, totalmente criados para refletir a sua glória, totalmente iguais em valor, como eu disse, diferentes em função, mas com o objetivo de refletir a glória do Senhor. Se é Ele que nos cria e nos cria assim com esse propósito, também é Ele que deve ditar como homens e mulheres devem viver. Também é Ele quem dita. E então ele nos cria, ele nos mostra como viver. Agora, também é ele que, diante da impossibilidade da mulher e do homem de serem como eles deveriam ser, por causa da realidade do pecado, também foi Deus quem, no seu plano de redenção, enviou Jesus. Enviou Jesus para viver a vida que a gente não consegue viver, pagar o preço justo do nosso pecado, porque a gente entende isso com clareza a hora que a gente lê na palavra e entende quem Deus é. Deus é amoroso, mas Deus é justo, ele não pode deixar o pecado passar sem punição, certo? Então, ele envia Jesus para pagar esse preço desse pecado que era meu, que era seu, que era nosso, para então ele morrer no nosso lugar, ressuscitar de forma sublime para mostrar a vitória sobre a morte, certo? É tudo ele. Ele enviou Jesus para ser a ponte, ele enviou Jesus para ser o caminho, a verdade e a vida. Uma vez eu estava lendo, não me lembro agora exatamente onde era, mas que eles falam, Jesus não mostra o caminho para a gente, ele é o caminho. E essa é uma diferença, que ela é mais do que poética, ela é uma realidade que muda tudo sobre a nossa busca, sobre o nosso propósito e sobre essa transformação e nós sermos de novo a mulher que Deus nos criou para ser, que não mais rebelde, agora pode se tornar uma mulher sábia, porque ele veio. Porque ele veio ser esse caminho, a verdade e a vida que nos levaria de volta para o Pai. De volta para quê? Para sermos quem nós fomos criadas para ser. Imagem e semelhança dele. Sábias, vivendo, aqui especificamente de mulheres, né? Vivendo como ele nos criou para viver. E é justamente por causa dele, por causa de Jesus, que a gente tem esperança de viver essa transformação. Eu não posso, é exatamente o que você falou, não dá para a gente avançar na conversa sem estabelecer que é por causa dele que mulheres rebeldes podem se tornar mulheres sábias. À medida que, por causa do que Jesus Cristo fez, se elas recebendo esse sacrifício que ele fez no nosso lugar, a gente vai aprendendo a amar a palavra, a amar o caminho da sabedoria e a andar por esse caminho. Sem dúvida nenhuma, é um processo que vai durar a vida inteira. E esse livro mostra muito isso pra gente. Até, de novo, não vou ter, ela virou um grande exemplo aqui, né? Mas aquela senhora que falou, eu falei, eu achei que era para minha neta e tô vendo que sou eu aqui, ainda tem um monte de traço rebelde em mim, né? É um processo que vai durar a vida inteira, mas que a gente tem uma esperança real de transformação por causa do que Jesus Cristo fez. Então, a base tem que ser o evangelho. Se a gente não partir daí, é moralismo e a gente vai falhar na autenticidade. Exato. Com certeza, vai para um farisaísmo aí, tentar conquistar a salvação pelas obras, né? Agora, sabe o que é que eu estava percebendo aqui, em toda a nossa conversa? Inclusive que pode ser percebido por em algumas vezes, a gente está falando aqui para mulheres, né? Mas muitas vezes eu, sendo homem, usei a expressão nós e nós. Aqui não é ideologia de gênero não, mas por quê? A ideia aqui do que tudo que a gente falou até agora, ainda que esse seja um livro focado mais especificamente em mulheres e a gente esteja aqui tentando falar principalmente para mulheres, mas pelo menos essa parte inicial toda que a gente falou, isso vale tanto para homens quanto para mulheres, porque homens também têm a tendência a ser rebeldes e só o Senhor vai transformar em sábios. O mesmo princípio do que é que vai ser sabedoria, o que não é, as influências que o homem também lida. Então, assim, toda essa parte inicial valeria tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, eu acho que é uma coisa importante de destacar e que também eu acho que a gente vai ver agora que a gente vai descer nos contrastes, mas
um pouco menos, porque a gente vai especificar de maneiras mais claras como é que a mulher age, né? Mas vamos lá, Naná. Aqui no livro, a Mary vai trazer 20 pontos de contraste entre a mulher sábia e a mulher rebelde. Nós, obviamente, não temos condições de falar de todos. Para aqueles, né, que estão nos ouvindo e querem se aprofundar mais, então, adquira o livro. É aqui que você vai conseguir se aprofundar. O objetivo é uma conversa mais panorâmica e geral sobre cada um desses pontos, que mesmo os pontos que a gente falar, a gente não tem condições de descer aos detalhes. Então, adquira o livro, tenho certeza que vai ser útil na sua vida. Agora, desses pontos aí, Naná, já que a gente não vai falar de todos, vamos tentar selecionar alguns e vamos ver se a gente consegue falar desses alguns. Quais foram os que mais chamaram sua atenção? Olha, você sabe que essa é difícil, viu? A resposta é o medo da gente cair naquela resposta clichêzona, assim, tipo, todos são importantes e tal. Mas, assim, todos são importantes. Mas, mesmo assim, não posso ficar só nisso. À medida que eu lia, sem dúvida nenhuma, alguns me chamaram mais a atenção. Eu acho que são 6 ou 7 pontos, que são o seguinte. O primeiro de todos que ela fala é do coração. A diferença, o contraste entre o coração da sábia e da rebelde. E aí, o que ela quer dizer por coração? É o que ocupa o primeiro lugar nas afeições de uma e da outra. Esse é o primeiro, e esse realmente me chamou bastante atenção. Um outro que é muito interessante que ela coloca é o que vem logo em seguida, que é o do conselho. E o que ela quer dizer por conselho? É onde que a mulher sábia e onde a mulher rebelde obtém a sua instrução. Porque todos nós somos instruídos em alguma coisa, né? Então, o que ela vai mostrar é a rebelde vai buscar numa fonte, a sábia vai buscar em outra. Isso faz muita diferença. Sim. Depois ela avança um pouquinho e um que pegou muito para mim foi a questão dos hábitos. Quais são as prioridades e as rotinas de uma mulher rebelde e de uma mulher sábia? Ela fala sobre limites, que também é muito interessante. Já estamos aqui mais ou menos na metade do livro, acho que esse é o 11º, se não me engano. Os limites, e o que ela quer dizer por isso? Como que elas se protegem e como que elas se expõem? Como que a mulher sábia e a mulher rebelde traçam ou não, ou ultrapassam esses limites colocados para proteção mesmo delas. Depois ela fala, eu já tô dando spoiler disso desde o começo, mas é que para mim foi muito, muito interessante o quanto isso percorreu o livro todo. Ela fala de autenticidade. A mulher sábia e a mulher rebelde, elas vivem a autenticidade de uma forma diferente. O que ela quer dizer por isso? Quem elas são em público e quem elas são quando ninguém está olhando. Existe um contraste entre isso nelas também. Tem uma parte muito interessante que ela fala sobre palavras, a forma e o conteúdo dos seus discursos. E o último, eu acho que a gente também já falou aqui, que inclusive é o último do livro, o 20º contraste, é a disposição das mulheres de aprender. O quanto que as mulheres rebelde e sábia estão abertas e dispostas a serem instruídas e corrigidas. Eu acho que eles são pontos cruciais e a sensação que eu tenho é que ao longo do livro, de alguma forma, os demais ou passam por isso ou dependem disso ou são assim muito impactados ou influenciados por esses. Coração, conselho, hábitos, limites, autenticidade, palavra e disposição de aprender. 7. Excelente, excelente. E percebam aí, né? Só esses 7, em algum sentido, já poderiam ser o livro, né? Mas aqui não, aqui a gente vai ter 20 conselhos sendo feitos aqui, né? 20 contrastes e conselhos dentro disso. E mesmo assim, é um livro que não é muito grande, é um livro com um tamanho aqui adequado para a gente fazer a leitura, suas 260, pouquinho mais de páginas, e que vai ter uma linguagem simples que qualquer pessoa pode acompanhar. Né? Exatamente. Agora, a gente vai tentar aqui abordar alguns desses pontos. Vamos começar com o coração, que realmente eu acho que ela é cirúrgica em começar com ele e não teríamos como nós não abordarmos, então vamos falar sobre ele e depois eu acho que a gente vai ter que escolher alguns, mesmo desses 7, para a gente abordar aqui. Vamos ver o que é que vai dar. Tranquilo, vamos lá então falar do coração. Tá bom. Qual é a diferença entre um coração rebelde e um coração sábio? Né? Só antes de eu começar a entrar nessa questão do coração, eu não posso deixar de pegar o gancho que você falou da questão de que realmente são 20 pontos de contraste e ainda assim o livro não é enorme. E uma coisa que eu admiro muito na Mary é a forma como ela consegue
ser hábil com as palavras, eh, sem se alongar demais, sem ser prolixa demais, assim, sabe, sem ser repetitiva. Então, Sim. assim, você tem ali 20 capítulos que realmente não se repetem entre eles e que são extremamente Uhum. pertinentes e, assim, você tem a impressão que você leu o que você precisava saber daquilo, sabe. Isso é muito legal, eles Sim. cumprem o seu papel, assim, muito legal. Mas, fechando parênteses, Excelente, falando de excelente. coração, qual é o principal contraste aí do coração da mulher sábia e da mulher rebelde? A mulher rebelde, ela tem Cristo, ela considera Cristo como insignificante ou periférico no seu coração. E a gente sabe que o tempo todo na Bíblia, quando a gente vê e ouve falar sobre o coração, a gente sabe que o coração é o centro de comando, né? Essa é uma expressão famosa até nesse sentido. O que ocupa o lugar central do coração é o que vai governar e ditar os nossos desejos, os nossos pensamentos, nossas ações, atitudes. Então, para uma mulher rebelde, ela não tá nem aí para a fonte de verdadeira sabedoria. Ela não dá bola. Cristo não importa. E é interessante que em nenhum momento, né, ela diz que não é que a mulher rebelde o rejeita de forma escancarada. Não é que ela nega Jesus Cristo, mas ela vive como se ele não existisse. Ou seja, ela pode estar dentro da igreja, ela pode ter uma Bíblia em casa, mas a forma como ela vive é como se ele não existisse. Para a garota sábia, para a mulher sábia, Cristo é central. A Mary coloca que a propensão do coração de uma mulher, ou seja, para onde ela se inclina, é de longe o fator mais importante para determinar se ela vai ter uma conduta piedosa em todos os seus relacionamentos, inclusive o relacionamento com os homens. A raiz está aqui. Como a gente viu antes, né, a partir de um, todos os outros fluem, né, desses pontos de contraste. Uhum. E o coração, Sim. Provérbios 4:23 já fala mesmo, né? Provérbios 4:23 que fala: guarde seu coração, porque dele provém as fontes da vida. As Uhum. demais características, as demais coisas, elas fluem de quem está no comando do seu coração. A gente nunca vai ter o comportamento correto ou relacionamentos corretos se o nosso coração não estiver em ordem diante de Deus. Então ela é Sim. cirúrgica em começar desse jeito para estabelecer essa base e então ir para os próximos. Excelente, excelente, muito bom. Diante desse fundamento estabelecido, vamos então tentar olhar para mais um ponto de contraste. O que é que nós vemos de contraste entre os conselhos de uma mulher sábia e uma mulher rebelde? É onde ela obtém instrução, como eu disse, né? Então, o que isso quer dizer? Como que ela vai desenvolver essa ideia? A garota rebelde, ela é instruída pelo mundo. Ela é instruída pelas tendências da cultura, pelos pensadores desse século. A garota sábia é instruída pela Aham. palavra. E aí ela vai trazer o Salmo Uhum. 1 para lembrar para a gente, né? O prazer da mulher sábia está na lei do Senhor. E ela não anda, então, no caminho dos Sim. ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ter uma Bíblia, ter uma Bíblia na minha casa é totalmente diferente de eu fazer da Bíblia a minha principal fonte de instrução e de sabedoria para a vida, desculpa. Uhum. E é muito legal Uhum. que o tempo todo ela tá mostrando: olha, a gente não tá contrastando gente que tá totalmente fora e que nega a igreja, que não tá lá. Por isso que o livro é tão confrontador. Uhum. Ela tá mostrando, você pode estar falando uma Sim. coisa e tá vivendo outra. Você pode ter uma Bíblia na sua casa e não Uhum. fazer da Bíblia a sua fonte de instrução e de conselho. E a gente vai se Sim. transformando naquilo que a gente está cada vez mais exposta. Quando a gente só ouve o conselho do Uhum. mundo, quando a gente só consome entretenimento ruim, quando a gente só medita no conselho do mundo, a gente vai se tornar a mulher rebelde descrita em Provérbios que ela trabalha aqui. Por outro Uhum. lado, Uhum. o que aconteceria, que eu vou puxar o gancho para o ministério aqui, o que aconteceria com uma mente focada em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é amável, que Filipenses 4:8, que é o nome do ministério, Sim. instrui a gente a pensar. Acata esse conselho e segue o caminho da sabedoria. Amém. E aqui a gente vê justamente como a base está em ouvir as palavras do Senhor, né? Você falou, na principal a distinção entre a mulher sábia e a mulher
rebelde é no ouvir, né? Então a palavra. Ou seja, não ser governado por esse mundo relativista, onde cada um cria a sua verdade, não ser governado pela verdade que está mais popular no Instagram ou na rede social que for, mas e sim pela palavra de Deus, independente do que o restante do mundo diga, né? Excelente. O que é que ela fala sobre hábitos, Naná? Hábito é uma palavra interessante, né? A gente vive hoje num mundo que tenta caminhar mais para a ideia de produtividade e tudo mais. Então, quando fala de hábito, você pensa assim, o quê? Levantar cedo, Exato. tomar água gelada logo no começo do dia. Como é que é isso aí? Quais são as diferenças dos hábitos de uma mulher sábia e uma mulher rebelde? Ser igual aqueles influenciadores fitness, que agora até virou meme recentemente, né? A vida do influenciador fitness. Tá lá levantando 3 da manhã, quando é 4 ele já correu 20 quilômetros, já tomou banho de gelo, já foi falar em Tóquio numa palestra, já tá voltando. Você fala, não é possível que é isso, né? Que eu tenho que perseguir. Ai, ai. Mas esse contraste sobre Exatamente. hábitos, para mim, foi um dos mais impactantes, porque ela Aham. mostra um olhar diferente para trechos que talvez a gente já esteja mais acostumado. Ela vai mostrar que a garota rebelde, a Uhum. mulher rebelde, ela é inquieta. A mulher rebelde, ela vive Uhum. buscando formas de satisfazer os seus próprios prazeres. A mulher inquieta, Uhum. tudo que ela faz está voltado para que ela tenha uma vida confortável. Ela faz do conforto Uhum. um ídolo. E aí a gente sabe, né, o que é um ídolo? Sim. É algo que eu quero tanto, 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 que eu peco para eu ter, ou eu peco porque eu não tenho. Então, ela quer só fazer aquilo que dá na telha, custe o que custar. E se ela é impedida disso, a reação dela vai ser pecaminosa. É nesse capítulo também que ela vai contrastar e vai falar sobre a mulher sábia ser disciplinada. E o que é a mulher disciplinada? É aquela que faz o que precisa ser feito, mesmo que seja difícil. Faz o que precisa de ser feito, mesmo se for chato, enfadonho, repetitivo, desconfortável e que ela não tenha vontade. Então, esse é um daqueles capítulos que a gente olha e a gente já começa a dar um pouco aquelas tremidas na cadeira, porque tá olhando para o nosso coração e mostrando o quanto muitas vezes a gente está vivendo uma vida voltada para nós. Ela fala, inclusive, isso que eu achei interessante, ela fala da mulher ser orientada para o lar, sim, porque a Bíblia coloca isso, mas ela vai trabalhar isso de um jeito muito interessante. Porque quando ela fala lá em Provérbios 5 e 7, que a mulher rebelde que não parava em casa, que estava sempre cuidando das coisas para lá, que não parava em casa para nada, ela é muito clara quando ela diz que o problema não era tanto que a mulher saía, o problema era que ela saía tanto que o que precisava ser feito ela não fazia. E aí, isso Sim, daí traz um interessante. outro olhar para a gente, vai realinhando muitas definições sobre muitas coisas e estereótipos que a gente coloca. A mulher que Uhum. saía, que vivia fora de casa, o problema não era que ela não estava, não era que ela saía, mas que ela deixava de fazer o que Uhum. precisava quando ela estava fora. A vida Sim, privada dela, que sim. ninguém via, deveria ser uma prioridade, mas ela estava sempre por aí. Ela estava sempre por aí deixando de Sim. fazer o que precisava ser feito. Era uma questão não de localização, era uma questão de coração. E aí, quando a gente Olha, entende que a questão é de localização e não de coração, a gente também precisa ser sincero de de olhar. coração e não de localização, né? Isso, eu falei ao contrário? Não, Falou o não, não, contrário, mas tranquilo. tranquilo. A questão, então, é uma questão de coração, não de localização, certo? Muita Aham. gente fica em casa o dia inteiro e ainda assim busca os seus próprios prazeres, porque a questão é Sim, coração, verdade. não localização. Então, esse ponto de contraste eu Verdade. achei muito interessante. A mulher sábia, ela é Uhum. diligente, ela faz tudo o que precisa ser feito, tudo que é dado para ela fazer, ela faz e faz com excelência. Então, isso esse ponto para mim foi muito, Excelente. muito interessante. Muito bom. Até comentando sobre isso, a gente vê aqui a importância do domínio próprio, né, que é um fruto do espírito Sim, e, portanto, é inclusive o que vai nos capacitar a isso, porque talvez as pessoas olhem aí e digam, nossa, mas fazer o que é difícil, o que é enfadonho, é difícil e é enfadonho, né? Como é que eu vou exato. fazer? Mas a capacitação para que a gente consiga fazer isso virá do Senhor. E aqui até, pegando um pouquinho, né, a gente vai, não tem como, tem que falar um pouquinho da questão dessas questões de produtividade, muitas vezes há hábitos que são difíceis no início, eles se transformam em mais práticos depois, né? Então, Sim, existe um aspecto litúrgico dos hábitos de a gente repetir, repetir. Nós somos chamados a repetir muitas coisas e por meio da repetição somos ensinados a, inclusive,
acharmos aquilo normal e até prazeroso, né? Então que a questão aí é não deixar para fazer só quando for prazeroso, fazer se for um dever, mas no caminho nós acabamos encontrando prazer naquilo pela graça do Senhor. Isso é o que eu sempre falo para o pessoal aqui, ó. Não tá com vontade de ler a Bíblia? Leia do mesmo jeito. Leia do mesmo jeito, porque além de ser um privilégio, é um dever, e a fé vem pelo ouvir. Então, assim, é lendo que você vai amar mais a palavra. É assim, né? Muito bom. Agora, você falou aí das questões de como esses hábitos inquietos podem acabar fazendo com que a mulher passe de certos limites e se prejudique. E aí a gente entra no outro ponto que você queria trazer, que é o limite, um dos pontos que ela vai trazer de contraste. Como assim limite? Você já começou a explicar, mas eu acho que vale de novo enfatizar. O que é que ela quer dizer com limite? Qual a diferença entre os limites entre essas duas mulheres? A mulher rebelde, ela se expõe aos perigos. Ela parte de Provérbios 7, versículo 9, que diz que ela sai ao entardecer, na hora da noite, na escuridão, expondo de uma maneira clara aqui o conceito de que ela não é cautelosa com ameaças e perigos. É claro que a gente tem que fazer uma leitura do que esse sair à noite ao entardecer na escuridão significava, e é isso, é exposição. Ela está exposta, ela não se cuida, ela não se protege, ela frequenta qualquer ambiente, com qualquer pessoa, é aquela mulher que não se preocupa em ficar sozinha com um homem que não seja o seu marido, em lugares isolados, ela não se preocupa em ficar sozinha com um cara em casa, apartamento, qualquer contexto longe dos outros, sabe? É nesse sentido que ela vai nessa questão de limites. E às vezes talvez tenha gente pensando, ai, Nana, mas que neura isso daí, ai, é proteção. É proteção, limites. A mulher rebelde, ela acha tudo uma grande bobagem e depois ela não sabe como que as coisas aconteceram. Depois ela fica assim, é a história da onda, de novo. Tudo é uma grande bobagem, aí a hora que você precisa, ela fala, ai, nossa, eu não sei como isso aconteceu. Não se precaveu, não tem jeito. Não tem jeito. É Exato. claro que Se jogou ali, todo mundo é se responsável. jogou ali, né? Todo mundo é responsável pelas próprias atitudes. Isso é algo que precisa ser sempre muito bem estabelecido. Mas a mulher, justamente por isso, uma mulher sábia, ela sabe se precaver. Ela reconhece o risco e ela quer evitar riscos. Não porque ela é orgulhosa, não porque ela acredita que nenhum homem presta no planeta. Nesse capítulo ela fala muito sobre a relação do sexo oposto, de uma maneira bem direta. Mas porque ela sabe que limites são preciosos e por isso ela estabelece. Verdade. E aí ela dá 10, se não me engano, são 10 limites em relação a onde ela vai, com quem ela vai, como ela se comunica, com que frequência, enfim, limites para proteção. A rebelde acha tudo um exagero, acha tudo uma bobagem sem tamanho. A sábia valoriza, acata e estabelece limites. Sim. Aqui a gente vê até mesmo a questão dos limites em geral, que a palavra do Senhor nos coloca, e como é a postura do mundo com os limites do Senhor, né? Então, os mandamentos, as leis do Senhor são vistos como cercas que nos proíbem, nos tiram a Restringem. liberdade de... Exato, nos restringem, nos tiram essa liberdade, então, de aproveitar o restante do mundo. Mas a verdade é que, sim, os mandamentos do Senhor e a palavra são cercas, mas são cercas de proteção que nos impedem de cair no precipício ao redor daquilo, né? Exato. Não é, existe um mundo maravilhoso fora aqui das cercas que o Senhor colocou. Não, existe um mundo caído. E se a gente sai dessa cerca de proteção, a única coisa que a gente vai trazer é condenação. Quando a Exato. pessoa não leva a sério os limites, né? Exatamente. É exatamente nessa ideia. E o mundo é o que você falou desde sempre. Ai, isso é muito restritivo. Ai, nossa, mas você não pode nem encostar nessa árvore, nem comer dessa árvore. A conversa é antiga. Perfeito. Ótima conexão aí, exatamente. Nada demais, só pegar aqui, só para você ver, né? Onde isso nos levou e onde isso nos leva, né? Nada demais, só vou ficar com meu namorado aqui um tempinho, sem nenhuma proteção. Daqui a pouco, não sei por que veio um menino aqui, né? Não sei, nasceu uma criança. Daqui a pouco é desse jeito. Mas é isso. Ok. A gente vê aqui a importância de limites e eu acho interessante destacar o que você falou, né? Aqui a gente está falando de maneira geral. Você quer ver cada um desses limites e entender melhor o que é que a Mary vai falar de maneira específica. Então, o livro é onde você vai conseguir. Agora, vamos falar da palavra-chave que você destacou, né? Que é a autenticidade. Por que essa palavra é tão chave para
esse livro, para esse contraste que a Mary vai trazer? Qual é a distinção de autenticidade entre as duas mulheres, a sábia e a rebelde? A coerência de uma mulher entre quem ela é na esfera pública e quem ela é no particular. A mulher rebelde, ela é hipócrita. Ela pode até fingir que ela está fazendo certo, mas a vida particular dela é completamente distante do caminho da sabedoria. E, de novo, é mais um ponto em que, quando ela vai falar da mulher rebelde, ela não está falando daquela vida louca que não está fazendo assim absolutamente nada. Não é esse o lado, porque esse aí a gente já sabe. Ela está trazendo aquela que está fingindo fazer o certo, mas o coração dela está completamente distante do caminho da sabedoria. A sábia, a mulher sábia é autêntica. Pode investigar, não é perfeita, mas ela é íntegra. Pode investigar, você não vai encontrar hipocrisia numa mulher sábia. Ela está se esforçando, ela está no caminho da santificação, ela vai errar, ela vai cair, mas aquilo que você vê na vida pública é o que você vai ver no particular. Ela vive o que ela fala o que ela vive. Não tem nem por que falar mais do que isso desse daí, porque acho que a gente já tem costurado esse conceito ao longo da entrevista toda, né? Mas é precioso demais no livro isso. Sim, aqui você me lembrou de Jesus falando com os fariseus, né, com os mestres da lei, chamando de sepulcro caiado, né, daquela coisa que por fora está bonitinho, mas por dentro está podre. Então, é simplesmente repetir o que Jesus, que é a sabedoria, nos ensina sobre a gente não viver como hipócritas, né? Exato. Muito bom. E aqui, mais uma vez, eu não tenho como deixar de perceber que, quando, claro, desce ao mundo dos exemplos, a Mary vai tratar de mulheres. Mas, de novo, os princípios gerais, eles se aplicam a todos nós. Eu aqui, como homem, estou recebendo todos os princípios e pensando, é verdade, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. Então, isso é muito valioso do livro. Mas, como é um livro focado em mulheres, então eu quero perguntar para você uma pergunta final, porque a gente não vai ter, infelizmente, Naná, condições de falar das outras duas palavras. Fica aí para deixar o pessoal com a curiosidade. Não vai ter jeito, elas vão ter que ler o livro. Exato, exatamente. Leia o livro e depois vá lá no Instagram da Naná, vá tirar dúvida lá com ela também. Vai lá, vamos conversar sobre ele. Excelente. Mas então, caminhando aqui para o final, como, então, já que é um foco maior para falar de como a mulher deve ser sábia, como também aquelas pessoas que Deus coloca em meio à vida das mulheres, que são os homens, né? Os pais, esposos, pastores, líderes. E claro, líderes aqui a gente também pode incluir não só homens, mas mulheres. Mas enfim, como essas pessoas podem ajudar, ser luz na vida das mulheres, mesmo elas também sendo pecadores, mas como elas podem ser para ajudar essas mulheres a serem sábias e não rebeldes? Excelente pergunta, porque nós somos cooperadores, certo? Então, homens e mulheres cooperadores chamados juntos para serem imagem e semelhança de Deus. E eu acredito, sem dúvida nenhuma, que pais, esposos, pastores, líderes, eles têm sim um papel fundamental nesse processo. A gente sabe, sabedoria bíblica, viver de acordo com o caminho da sabedoria, ele não floresce no vácuo, certo? É algo que é cultivado em comunidade. E é justamente por isso, então, que eu acredito que homens que exercem um papel de diferentes naturezas na vida das mulheres, eles podem ajudar e cooperar em direção à sabedoria de mulheres, dando um exemplo também. Sendo eles próprios, como você tanto tem colocado, né? Puxa, tudo que a gente está falando até agora, a gente está aplicando para mulheres, mas são coisas que os homens têm que viver com essa integridade, buscando o caminho da sabedoria também, né? Mulheres crescem em sabedoria quando elas estão cercadas de homens e mulheres que também temem o Senhor, que também são autênticos, que também têm no seu conselho o prazer de se deleitar na lei do Senhor, que são firmes na verdade, né? Então, sem dúvida nenhuma, vivendo dessa forma, isso sem dúvida é muito encorajador. Além disso, homens devem e podem encorajar as mulheres a se aprofundar nas escrituras, a pensar teologicamente, né? Muitas vezes o ambiente cristão tem tratado ou colocado as mulheres em contextos em que só se estuda assuntos femininos. E sim, esse é um livro que fala sobre mulheres, um livro de feminilidade, um livro que mulheres devem ler, mas mulheres precisam conhecer as escrituras, pensar
as verdades profundas, certo? Não separando só pedacinhos específicos que estão falando, mulher, aqui, ó, um exemplo para as mulheres, uma mulher da Bíblia, uma mulher da Bíblia, uma mulher da Bíblia, certo? Então a gente precisa furar isso aí, né? E começar a pensar teologicamente, porque a Bíblia mostra que a mulher sábia é uma mulher forte, corajosa, enraizada na palavra. Não só em partes dela, mas no todo, pensar teologicamente, né? Então, líderes, maridos, pastores, pais, que promovem esse tipo de encorajamento, de discipulado, desafia, convida, chama para a maturidade, sem dúvida nenhuma são instrumentos de Deus para levantar mulheres sábias que são corajosas para resistir esse mundo, essa pressão que a gente falou, né? Que aplaude a rebeldia e desdenha de uma vida sábia, né? E a presença amorosa de homens de Deus na vida de mulheres, com encorajamento, com direcionamento, incentivo, cria um solo assim, né? A gente não precisa de competição nesse sentido, de forma nenhuma. Nós precisamos de homens comprometidos com a verdade, que amem as mulheres o suficiente para caminhar junto com elas, para puxá-las e incentivá-las. E digo mesmo também das mulheres, né? Ajudando, cooperando com os homens incentivando, direcionando, levando as mulheres para pensar teologicamente e viver essa vida profundamente enraizada na palavra. Então, inclusive, eu Amém. É a recomendo essa interdependência, leitura. né? Eu quero recomendar a leitura até para os homens também, na verdade. Se você olha para os É verdade. endossos, não é? Quando você olha para os endossos, tem pelo menos aqui, ó, 1, 2, 3. Tem 3 homens endossando o livro, de 6 ou 7 endossos. Então, realmente é muito enriquecedor. E além de mulheres de todas as Com idades, certeza. para que leiam também. Esse livro é excelente. Excelente. Com certeza, perfeito. Diante de tudo que a gente falou, a gente viu que o que está falado aqui tem princípios que os homens podem aplicar na própria vida. Eu acho muito importante você ter chamado a atenção para que quer ajudar, não só fale, mas seja o exemplo e mostre como viver, Claro. né? Então, Uhum. o que vale para os homens e vale também para as mulheres, a palavra já fala, né, sobre mulheres mais velhas serem sábias e aconselhar as mais novas, e enfim. E eu gosto muito desse seu chamado final da interdependência, porque as mulheres também são auxiliadoras dos homens, elas também devem ajudar os homens. Então, todos, como pecadores, mas capacitados pelo Senhor para fortalecer e viver em sabedoria e não em rebeldia, né? Ou isso seja, aí. tanto homens quanto mulheres vão se beneficiar desse livro. Os homens, por ver os princípios e saber também de maneira mais clara e específica como aconselhar mulheres, né? Exato. Nessa questão diária. E as mulheres para viver isso aqui e aconselhar umas às outras. Perfeito. Excelente. Nana, muito obrigado por esse tempo de conversa. Foi realmente muito bom conversar com você. Espero que essa seja a primeira de muitas conversas que nós tenhamos aqui no podcast da Vida Nova e que Deus continue abençoando você e o seu ministério. Amém. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite mais uma vez. Foi realmente uma conversa muito gostosa, muito prazerosa, em cima de um material que, mais uma vez, eu quero parabenizá-los e agradecê-los por terem trazido para o Brasil, porque é um recurso muito precioso. Que Deus continue abençoando vocês, e pode ir trazendo os livros que a gente vai lendo e vai fazendo entrevista mesmo. O importante é não parar de trazer coisa boa para a gente. Excelente. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Excelente. Eu que agradeço. E, Nana, eu acho que é muito valioso, né, você enfatizar mais uma vez como é que as pessoas, principalmente as mulheres, podem encontrar seu ministério online aí. Enfatiza mais uma vez, porque é uma forma de dar continuidade ao que nós estamos vendo aqui. Pela graça do Senhor, dá para ver que o Senhor tem lhe tornado uma mulher sábia e eu tenho certeza que ter contato com você vai ser uma forma das mulheres também se tornarem mais sábias para a glória de Deus. Então fala aí, como é que o pessoal pode te encontrar? Que legal, muito obrigada. Bom, nós estamos presentes hoje, Filipenses 4:8 hoje está presente em quase todas as redes sociais mais recentes, né? Então, o principal meio dele de comunicação e de produção de conteúdo hoje é o Instagram e o YouTube. E aí você me encontra lá com Filipenses 4:8 mesmo. Filipenses 4 escrito por extenso, 8 escrito por extenso. Tudo junto no Instagram, separado no YouTube. Mas tem aí o canal no Spotify. Tem um podcast também, que replica o conteúdo do YouTube. E a gente tem muitas séries devocionais que estão presentes nessas redes todas para vocês seguirem, acompanharem. Além do Spotify, a gente também está no Deezer, tem o site filipenses48.com
Mas acho que principalmente o Instagram e o YouTube, Filipenses 4:8, vai ser uma alegria, um prazer ter vocês por lá, compartilhando e crescendo junto com a gente. Excelente. Naná, mais uma vez, obrigado. E Obrigada a você. você aí que nos ouviu, que gostou da conversa, ficou interessado em aprender mais, então já sabe, adquira o livro Garotas Sábias em um Mundo Selvagem e também fique de olho nos nossos podcasts aqui, porque estamos sempre tentando buscar conversar com mulheres sábias, com homens sábios, a partir dos livros que a Vida Nova tem publicado, que são livros que nos ajudam realmente a crescer no conhecimento da Palavra de Deus, que é de forma última aquilo que nos torna mais sábios. Então, se você quer saber mais sobre isso, se inscreva aí no nosso canal no YouTube, se inscreva na plataforma de podcast preferida que você tem no podcast da Vida Nova, para não perder nenhum dos novos episódios que vem por aí, para ficar sabendo dos novos livros que vão chegar e também para você ver e assistir e ouvir todos os podcasts que nós já temos, são dezenas. Então dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vai ter algum que vai falar ao seu coração, vai ser útil para você. Nos ajuda então compartilhando esse podcast com outras pessoas. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!